rompendo com as tradições europeias, valorizando a realidade local e a cultura local. Grande Sertão Veredas é a nossa resenha de hoje. Essa é uma história narrada em primeira pessoa, por Riobaldo, que vai contando as suas reflexões, as suas histórias no sertão de Minas Gerais. Interessante que ele vai contando essa história pro doutor. Esse doutor a gente não sabe até então se ele é um doutor médico, se ele é um antropólogo, enfim. A gente só sabe apenas que ele veio visitar Riobaldo e ele vai fazendo essas reflexões muitas vezes com esse doutor sobre as histórias, o que aconteceu na vida dele. Então, a trama central vai girar em torno de Riobaldo, das suas histórias com o jagunço e sua relação pessoal com o Diamorim, que a gente só vai ter a identidade revelada no final da narrativa. É muito interessante. E a gente percebe que no decorrer da história, Riobaldo vai criando alguns sentimentos pro Diamorim. Amor? Será? Paixão? O que será aquilo que ele está sentindo? Outro ponto central da narrativa é o pacto que Riobaldo faz com o diabo. Sim, faz esse pacto que a gente não sabe se fez ou não fez, enfim. Toda hora tem essa trama dentro da narrativa com o intuito de vingar a morte do pai do seu mentor, Joca Ramiro. E é muito interessante, porque em toda a obra a gente fica com essa dúvida se ele fez ou não o pacto. E isso leva a questões filosóficas entre o bem, o mal, destino, livre-arbítrio. E agora vamos conversar aqui, porque ambiguidade é algo que perpassa toda a obra de João Guimarães Rosa, até do título, tá? Vamos refletir no título. Grande Sertão Veredas. Veredas. O que é veredas? Aquele riozinho de água limpa, sabe? Que vai correndo para um lado, para o outro, até chegar no rio maior. Isso é seu sentido denotativo. Agora, vamos para o sentido conotativo, metafórico, porque é algo realmente que Guimarães Rosa vai utilizar em toda a sua obra. Veredas a gente pode refletir como as nossas vidas. Que hora vai para um rumo, depois vai para outro, até que a gente se depara com isso no final, que é a vida. E Grande Sertão Veredas, o sertão aí, a gente pode tirar como reflexão esse lugar deserto, muitas vezes solitário. Uma dica essencial e que ajuda bastante a gente entender a linguagem do Guimarães Rosa é a gente refletir nos nomes dos personagens. Vamos aqui refletir agora o nome do personagem principal. Riobaldo. Rio, como a gente pôde ver lá no início da narrativa, lá no próprio título, significa vida. É aquilo que a gente vai debruçar durante esse percurso, que é a vida. Agora, baldo, no seu sentido denotativo, é só procurar aí no dicionário, você vai enxergar o sentido de inutilidade, ou seja, a vida inútil. Muitas vezes eu até acabo refletindo assim, sozinha. Será que eu estou sendo um pouco Riobaldo da vida? Será que eu estou levando as coisas muito a sério? Ou estou tendo coragem o suficiente para enfrentar os obstáculos que me passam todo dia na vida? Reflexões. Com isso, a gente pode observar essa ambiguidade correndo toda a escrita de Guimarães Rosa. Então ele vai brincar muito com a ideia, durante toda a narrativa, de antítese. Antítese é essa figura de linguagem que tem como característica colocar dois sentidos opostos, sejam eles pensamentos, conhecimentos ou até mesmo palavras. Então será sempre o bem e o mal, morte e vida, ser ou não ser, esse ser ou não ser. Isso é um metafísico. O metafísico sendo, portanto, o estudo do ser, da sua existência. Então, toda hora, o livro é escrito com uma reflexão, como se fosse um fluxo de consciência, sabe? Mais no seu sentido de memória. Como a gente falou que o livro passa para esse lado da metáfora, a gente acaba atravessando, junto com Riobaldo, esse rio, fazendo essa travessia da vida dele, passando pelas veredas da vida dele, no seu grande sertão Veredas. João Guimarães Rosa nasceu em Condesburgo, em Minas Gerais, em 1908. O seu pai, por exemplo, ele era comerciante. Guimarães sempre viveu ali, observando o falar dos mineiros, do sertanejo, as vidas, as histórias que ali aconteciam. Ele sempre teve esse olhar muito atento. Apesar de seu destino acabar direcionando para alguns outros rumos, como, por exemplo, ele exerceu a profissão de médico, depois ele foi ser diplomata e as letras o abraçou completamente. Quando eu digo que as letras o abraçaram, não tô brincando, tá, gente? Cara falava, sim, mais 6 línguas. Era inglês, espanhol, alemão, francês,
italiano, russo. E além de todas essas línguas, ele também conhecia as línguas indígenas. O conhecimento profundo dessas línguas acabou influenciando diretamente na criação das suas obras. E foi a marca característica do Guimarães Rosa, porque ele vai trazendo sempre esse neologismo, essas palavras novas. Nonada, tira os que o senhor ouviu. Não foi de briga de homem, não. Nonada significa isso não é nada. É só uma representação. Ou seja, isso que a gente está lendo não é nada. É só uma representação do tempo, das lembranças, das memórias ávidas que estão ali. E mais uma vez, Guimarães lembrando a gente que a vida não tem sentido nenhum. Mas apesar disso tudo, é preciso ter coragem para vivê-la. Aí você acha é algo simples assim? Não, ele realmente foi a fundo para escrever essa obra. Ele pegou alguns vaqueiros, inclusive fez amizade com vários, tá? Percorreu o sertão de Minas Gerais. Foi perguntando para um, para o outro, observando um e o outro conversarem, para ir escrevendo sua narrativa. Não é à toa que ele chegava em vaqueiros e perguntava: qual o nome que você dá pro raio de sol que passa pela asa dos pássaros? Ou qual é o barulho que vocês dão quando a abelha pousa na folha que estava molhada porque acabou de chover? Profundo, né? E isso é Guimarães Rosa. Ele era assim na vida. E foi exatamente essas características da vida pessoal que acabou também sendo grande parte caracterizada e elaborada nessa obra. Ele era supersticioso, assim, no nível extremo. Muitas das vezes ele recusou o convite de assumir a posição da cadeira da Academia de Letras porque ele acreditava, quando acontecia algo bom, outra coisa ruim poderia vir a acontecer. Então, na cabeça dele, ele falou: não vou aceitar, porque eu sei que se eu aceitar, vai acontecer uma coisa ruim comigo, inclusive, acho que até a morte. Tá, depois de muitas insistências e falarem Guimarães Rosa, deixa disso, homem de Deus. Ele falou: então eu vou aceitar. Fez um discurso lindo. E depois de uma semana do seu discurso, que muitos acompanharam, aconteceu o que ele mais temia. Guimarães Rosa veio a falecer em 1967. Além de sua vida como escritor, Guimarães Rosa também teve grande trajetória como diplomata. Ele serviu em consulados na Alemanha, na França, na Segunda Guerra Mundial, e inclusive foi aí que ele conheceu a sua esposa. E com a ajuda da sua esposa, ele acabou ajudando refugiados a fugirem do regime nazista, concedendo vistos e passaportes. Apesar disso tudo, o escritor ele também teve muita humildade de aprender com aqueles que vinham antes dele. Ele tirou inspirações tanto de Platão, quanto também dos nossos escritores nacionais. Sim, quando na década de 30 os movimentos literários brasileiros estavam voltados para a ideia de regionalismo, ou seja, trazer o olhar da literatura para aqueles que estavam à margem do letramento, enfim, para regiões que até então o brasileiro não conhecia, porque o grande centro era Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, até que esses escritores resolveram olhar para outras regiões, como o Nordeste, por exemplo. E inspirado por esses escritores maravilhosos, como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa bebeu dessas fontes e falou: também vou falar sobre regionalismo. Vou falar dos sertões de Minas Gerais, mas de uma maneira diferente. Então ele usa o sul-regionalismo. Esse afixo sul significa algo novo. Então surrealista, que é o novo realismo. O sul-regionalista, então, mistura o onírico, o metafísico, sem deixar de lado, trazendo grandes questões das regiões locais. É interessante porque Grande Sertão Veredas, ele é um dos livros mais difíceis da nossa literatura, de fato. E esses sentidos de palavras que vão se conectando umas com as outras, mesmo a gente não sabendo o seu significado próprio, a gente só tem noção quando a gente vai ler completa a obra, é o que dá o significado do que é o texto. Um texto nada mais é tecidos, ou seja, palavras que cruzam entre elas. A gente não pode separar uma palavra e ir direto no seu significado na literatura. A gente precisa entendê-la no seu contexto. Então, com isso, a gente percebe que a palavra ela tem múltiplos significados e sentidos. E essa ideia é trazida por Bakhtin. Dentro dessa obra, tem ideia de Bakhtin, tem ideia de Platão, tem ideia de Graciliano Ramos, mas tem ideias do sertão, tem palavras que só existem ali dentro daquela região, do sertanejo. Ele mistura
todas as vivências possíveis. E é por isso que essa obra é tão inovadora, porque não é a minha primeira vez lendo essa obra. E mesmo assim eu consegui ler e reler, encontrar novos significados. Toda essa brincadeira que ele vai fazendo entre as palavras, dos seus significados, vai deixando a obra mais rica e atemporal. O meu chá chegou ao fim, então é hora de encerrar esse vídeo dizendo a minha reflexão final. Essa obra é uma obra fascinante que exige uma leitura atenta da gente. São com esses grandes temas universais que Guimarães Rosa vai levando a gente nessa reflexão das condições humanas, ambientais, fazendo a gente refletir muitas das vezes até sobre a nossa vida. Inclusive, vou deixar a frase final com Guimarães Rosa. Mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isso. Que as pessoas não são sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas sempre vão mudando. Afinam ou desafinam, é o que a vida me ensinou. E esse foi Grande Sertão Veredas, a nossa resenha literária de hoje. Eu espero que você tenha gostado, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esses literários. Te vejo na próxima. Beijo!